Estou entrando, senão não pode mais. Estamos vindo aqui na Câmara de Deputados para acompanhar a apresentação do protocolo na Comissão de Ética da Casa para cassar o mandato de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Entrando aqui junto com a imprensa, assessoria de comunicação dos deputados que estão aqui dentro, que vão protocolar. Desculpa, se estiver vendo, deixa eu compartilhar muito, é muito importante já protocolar essa representação. Todo mundo entrando. Tentando se acomodar aqui. Então, isso também está acompanhando, a gente está entrando por aí. Aqui. O presidente da Comissão de Ética, acompanhando aí ao vivo. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Prazer recebê-los aqui no nosso conselho. Obrigado aí pela marcação da audiência. Nós estamos aqui, pessoal, PCdoB, PT, 3 partidos representados, nossos deputados, todos aqui, para protocolar aqui uma representação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pela posição que ele manifestou, não só naquele momento, sobre o adicional número 5, mas ele é recorrente quanto ao ataque às instituições. Né? No primeiro momento foi contra, dizendo que fechava o STF com carro no soldado, um jipe, cara. Sem jipe. Não precisava nem de jipe. Não, era um cabo e um soldado. Era um cabo e soldado. E, posteriormente, ele fez um discurso no plenário muito agressivo, dizendo que se houvesse uma situação em que o povo fosse às ruas, como no Chile, ele acha que deveria ter uma intervenção militar. E, posteriormente, então, ele, numa entrevista com o jornalista Leonardo, ele falou que mas qualquer situação em que o povo se movimente aqui era necessário um adicional número 5. E nós sabemos que o adicional número 5, como todos os parlamentares vão se manifestar, representa exatamente o fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, censura, tortura, assassinatos políticos, desaparecimentos. Vocês podiam entrar mais, porque eu só A outra porta lá está aberta. A coletiva lá fora. Não pode entrar. Só um pouquinho, gente. Só ir para lá um pouquinho, por favor. Só vai um pouquinho para lá. Em seguida a gente continua. Assim que vocês forem, a gente continua. Tá, o pessoal pode entrar mais para lá. Vamos organizar aí. Chega mais, entra mais. Ótimo. É porque a violação foi muito forte. A demanda é essa. Então, voltando, eu acho que está adicional. Está todo mundo acomodado aí, imprensa? O deputado Glauber. Deputado Glauber. Chega, deputado Glauber. Não estão chegando agora. Estamos aqui, lideranças de diferentes partidos vão fazer uma representação no Comitê de Ética na Câmara de Deputados contra Eduardo Bolsonaro, contra as declarações ilegais que ele fez, chamando para um novo AI-5, contra a democracia e incitando a violência. Vamos lá, pessoal. Olha, deputado Celina, presidente do Conselho de Ética, nós estamos aqui
PCdoB, PP e PSOL, protocolando uma representação contra o deputado Eduardo Nantes Bolsonaro, né, pelas suas palavras e atos, né, que não se enquadram na nossa visão em imunidade parlamentar, porque atenta contra todas as instituições democráticas da República, né. Eu dizia que ele é recorrente na sua lógica de fechar o Supremo Tribunal Federal com o Carlos Soldado. Ele também já fez manifestações no plenário dizendo que qualquer tipo de manifestação política com o povo na rua é preciso fechar o regime, ou dar um golpe militar. E em terceiro lugar, e agora finalmente ele se manifestou numa entrevista a favor de qualquer tipo de manifestação social popular, é preciso baixar um adicional número 5. E o adicional número 5, para nós que vivemos inclusive debaixo da ditadura e tudo o que aconteceu, né, em 13 de dezembro de 1968, né, a partir dali a ditadura deu um salto, ou seja, ela matou indiscriminadamente, torturou como instrumento de Estado, desapareceu, fechou o Congresso Nacional, caçou entre 68 e 69, cerca de 90 deputados foram caçados. Né? Não, só entre 68 e 69. Tá? E, mais do que isso, entende? Eles estabeleceram os porões da ditadura, mesmo organizadamente, os doicores e a tortura como um instrumento de política de Estado, vamos chamar assim. Fora a censura, a falta total de liberdade de organização e é repudiada por todo mundo. Então nós entendemos que é de uma gravidade muito grande, que não está inserida na imunidade parlamentar, né, que é o direito de voz, palavra dos parlamentares, e queríamos dizer que o deputado Eduardo Bolsonaro, né, ele realmente incorreu em quebra de decoro parlamentar, segundo o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Então nós estamos entrando com essa representação, são 3 partidos, né? E eu queria pedir a Vossa Excelência que desse o encaminhamento necessário. Quero dizer que, pessoalmente, entendi que Vossa Excelência, na sua entrevista, foi muito feliz em termos de notabilizar a gravidade do fato, né? Assim como o presidente da Câmara dos Deputados, também, o deputado Rodrigo Maia. Eu acho que quem defende a democracia não pode compactuar com isso. Então, inclusive com a convivência e, particularmente, quem é detentor de um mandato parlamentar muito bem votado, diga-se de passagem, é um desrespeito a todos os eleitores, inclusive. Então, eu queria passar a palavra aqui para a Gleice, para a Jandira, também, para o Daniel, que assinou. O Daniel está aqui. Então, o Daniel fala que ele assinou. Depois a Gleice. Falando. Apenas, provavelmente repetiu o que já foi dito. A PCdoB discutiu o assunto, considerou de extrema gravidade que foi dito, considera que ninguém está imune, né, a ser investigado e responder pelo que diz. A proteção que o mandato assegura não é absoluta, né? Não é para cometer crime, nem para agredir a Constituição, a democracia, e decidiu assinar essa representação na expectativa de que o remédio passa pela própria ação da casa, seria o ambiente apropriado para analisar todas as circunstâncias, levantar todos os dados, né, que estão disponíveis, ouvir naturalmente o acusado e tomar as medidas necessárias. Eu acho que a instituição, para se fortalecer, preservar suas prerrogativas, tem que garantir, né, que as proteções sejam asseguradas. E o crime é evidente, é contundente, é reiterado, inclusive, né? Não é a primeira vez que isso se faz e precisa ser contido, né? Em nome da democracia, em nome da institucionalidade brasileira. Então, a presidente do partido não pôde estar aqui presente, mas respalda e subscreve, né? Para subscrever em nome dela,
essa representação. Eu tenho certeza que o Conselho de Ética fará as sessões necessárias, o funcionamento necessário para que haja uma deliberação no tempo mais curto possível. Só para complementar, gente, estamos aqui uma delegação de 3 deputados do PCdoB. Eu sou líder da minoria, mas aqui estou como PCdoB. Estamos eu, o deputado Daniel, a deputada Alice, representando a presidente Luciana. Apenas para dizer que o tamanho da reação a essa declaração acho que dá o tamanho da gravidade. Né? Não foi só a esquerda brasileira que reagiu, mas foi o país inteiro, né? Desde diversas legendas e partidos, inclusive o próprio deputado do partido, o deputado Eduardo Presidente da o presidente da Câmara, Câmara, o presidente do Senado, a Ordem dos Advogados do Brasil, mais de 80 entidades desse país inteiro, a sua própria intervenção no sentido de respaldar a Constituição brasileira. E, obviamente, que a opinião ela tem um limite. Né? Eu não posso chegar da tribuna, nenhum de nós, para falar contra qualquer pilar da Constituição brasileira, como racismo, ou contra qualquer religião, isso é crime. Né? Então, falar contra os pilares democráticos pautados na Constituição brasileira não pode. Né? Então, isso é crime contra o Estado Democrático de Direito e contra os pilares fundamentais, que, aliás, essa Constituição ela é fruto da luta contra a ditadura militar. Ela é o resultado dessa batalha, o resultado da luta pela democracia brasileira. Então, ela é constituída de pilares fundamentais. Quem não leu a Constituição não podia estar aqui. Né? E atentar contra ela hoje, ainda bem que o país reage, né? Mostra que nós temos uma saúde de consciência cívica brasileira e democrática muito forte. E se essa casa não responde, nós também não merecemos estar aqui. Né? Então, a Câmara precisa responder à altura de quem é o seu defensor da Constituição que elaborou e de quem representa a sociedade brasileira que não aceita mais retrocesso nesse campo. Então, nós estamos chamados a responder. E o Conselho de Ética é a nossa expressão maior nesse momento. Presidente, o Partido dos Trabalhadores, tanto o deputado Henrique Fontana, também o deputado Paulo Guedes, é sempre muito cauteloso nessas questões da representação do Conselho de Ética. Primeiro porque nós privamos pela liberdade de expressão e também pelo direito dos parlamentares de se expressar. Isso é fundamental na democracia e nas regras que nos regem aqui na casa. Mas, de fato, essa colocação do deputado é uma colocação contra aquilo tudo que nos dá o direito exatamente de manifestarmos com liberdade. Ele ocupa a tribuna da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, e defende uma medida que fechou o Congresso Nacional. Que caça parlamentares. E que caça parlamentares e caça mandatos. Portanto, é contrário àquilo que nós estamos fazendo e exercendo aqui dentro das normas constitucionais. É de muita gravidade. E nós avaliamos que se não tiver uma medida em relação a isso, nós vamos passar como coniventes para a sociedade e para a história. Ou seja, todos nós aqui vamos estar apoiando o que ele falou, mesmo que ele tenha retirado. A palavra dita não volta. Ela pode ser até ser desculpada, mas ela não volta. Depois que você falou e ela está registrada, gerou seus efeitos. Então, eu acho que nós precisamos de uma medida pedagógica em relação a isso, para que outros fatos não aconteçam e para que esse mesmo parlamentar, que já outras vezes se posicionou, não venha se posicionar novamente em uma afronta à Constituição, ao Estado Democrático de Direito e ao Parlamento que está fazendo parte. Muito bem. Deixa eu só registrar o bancário do pessoal aqui presente, deputada Sâmia, deputada Erundina, deputado Freire, deputado David, Fernanda, Glauber ali. Não sei se mais alguém completo. Só praticamente completo. E eu queria então, junto com a Jandira e com a Gleice, que a gente pudesse fotografar em tela, que já foi protocolado. Certo. Bom, então, se a minha opinião quanto ao ocorrido, vocês todos já viram pela imprensa, né? Ali eu me manifestei como parlamentar e como brasileiro, e não como presidente do Conselho de Ética, pela função que exerce esse Conselho. Quanto a essa representação
Ontem eu vi pela imprensa que a rede teria protocolado. Também. Eu acho que essa é outra, não é isso? Isso, é outra. Então, quando se Novos protocola, elementos. quando há vários protocolos do mesmo fato, a tendência é um apensamento e que vire uma representação só, em trâmite no Conselho. Mas agrega novos fatos, né, presidente? Pega aquele discurso na Mas tribuna vai na haver terça, essa análise que técnica, também mas permanece. quando o objeto principal Vai juntar. é Não, um, tá bem, elas se juntam. e para poder andar numa representação Única. junto, num processo único. Até o momento. Eu falo para eles deixar que isso eles estão juntos. Cadê o Gleice? Chama ele. Você é da minha altura, né? Júlio. Só um minuto aqui, esperar aqui o repórter para Deixa a Gleice. Gleice foi Daniela. Vai, Gleice. Deixa a Gleice entrar aí no meio, sou menor. Sou menor, sou de menor. Fala não, porque começamos com quem? Ele ainda é maior. Vamos ser gradados nessas horas. É, voltando a cidade. Vamos lá, Vai. Bem, pessoal, 3 partidos, PSOL, PCdoB e PT, acabam de protocolar a representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra Eduardo Bolsonaro, por suas palavras, atos e ações, que são recorrentes. Ou seja, ele está defendendo sempre o fechamento de instituições, o golpe militar, como ele fez na tribuna da Câmara na semana passada, e agora, numa entrevista à jornalista Leda Nagli, ele propôs a aplicação do Artificial número 5, que tem o seguinte significado na ditadura militar: tortura, assassinatos políticos, fechamento do Congresso, cassação de parlamentares, fechamento do Supremo Tribunal Federal, perseguições políticas, censura à imprensa e todo tipo de arbitrariedades e cerceamento da liberdade de organização, manifestação e expressão. Isso atenta contra a Constituição da República, isso fere o decoro parlamentar aqui na Câmara dos Deputados. Ou seja, ele não pode alegar imunidade parlamentar, porque ele está atentando exatamente contra aquilo que o elegeu, a democracia brasileira, o voto popular, o sufrágio universal com o qual ele mesmo foi eleito. Então, é golpe de Estado, é ditadura, é tortura, o que Eduardo Bolsonaro está defendendo. Por isso, nós viemos ao Conselho de Ética, levando em conta que houve um repúdio generalizado na sociedade. 16 partidos dessa casa assinaram notas combatendo essa visão, denunciando essa visão e repudiando essa visão de Eduardo Bolsonaro. Nós esperamos que o Conselho de Ética dessa casa, em cima do seu estatuto, do seu regimento, encontre as medidas necessárias para a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, já que ele quer uma ditadura e o fechamento do Congresso Nacional. Líder, desculpa, mas eu não me senti contemplado na resposta lá de dentro. Eu não entendi. Peraí. Bom, primeiro eu dizer que o deputado Eduardo Bolsonaro é reincidente nesse tipo de pronunciamento. Já falou isso anteriormente e agora volta a falar na qualidade de deputado. É muito grave essa manifestação, quer dizer, que se reporta a fechar o Congresso ao qual ele pertence. Por isso a necessidade de que o Conselho de Ética tome providências e tenha medidas pedagógicas em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, sob pena de todos sermos coniventes com esse tipo de afirmação, se nada for feito. Lembrar que o AI-5, além da retirada dos direitos democráticos, do assassinato de pessoas, do fechamento de Congresso, também foi vital para impor uma pauta de retirada de direitos aos trabalhadores brasileiros, que ficaram sem sua representação sindical, sem seus instrumentos de luta e também a retirada de direitos sociais. Então nós não estamos falando apenas da democracia no sentido da manifestação e da luta, mas também no sentido concreto dos direitos das pessoas.
Foi um tempo muito triste para o Brasil e a gente espera que, sinceramente, o Conselho de Ética e essa casa possam responder à altura e de forma taxativa para que haja uma penalização ao deputado, nesse caso, a penalização máxima que nós achamos que é a correta. Obviamente que vai ser investigado, levantado, julgado, mas é pedagógico para que isso não tenha mais reincidência nem por parte dele e de nenhum outro parlamentar. Nós consideramos que é necessário, a mais contundente repulsa a esse tipo de prática, esse tipo de discurso. A violência contra a nossa Constituição, a institucionalidade, a democracia brasileira. O AI-5 representou isso, a dor, o sofrimento de pessoas, a violência não só contra a democracia brasileira, mas ainda hoje milhares de famílias choram a perda de seus entes, seus filhos, seus parentes, muitos dos quais não tiveram sequer o direito de ter o ente querido sepultado, né? São ainda muito desaparecidos. É disso que estamos falando, né? É isso o discurso do Eduardo. Então, isso não pode ter nenhum tipo de proteção da Constituição de nenhum setor da sociedade brasileira. Portanto, eu acho que cabe ao Conselho de Ética adotar, eu tenho confiança que isso acontecerá, as medidas necessárias para impedir que esse tipo de prática continue a existir aqui no Congresso Nacional. Isso é uma violência e extrapola o que é a liberdade de expressão, de opinião e a proteção do mandato assegura. Ficou sua dúvida sobre essa questão de que tantos partidos de oposição subscreveram? Nós não seria melhor preservar os partidos parlamentares para serem relatores? Poderia explicar aqui para nós? Primeiro, o Conselho de Ética tem 21 membros e a oposição tem 6 membros. Em segundo lugar, 16 partidos assinaram uma posição repudiando a fala de Eduardo Bolsonaro. Em terceiro lugar, eu acho que a gente, que tem tradição política, inclusive, e resistência à ditadura militar, ao adicional número 5, não poderíamos deixar passar em branco esse tipo de coisa. Então é necessário que isso aconteça. E mais, ao sorteio. Nós temos um sorteio, né, em que vão ser sorteados inicialmente para admissibilidade 3 parlamentares e um deles será escolhido pelo presidente. Então nós estamos sentindo que esta não é uma questão só dos partidos de oposição, mas de todos os partidos que lutam pela democracia aqui no Brasil. Tanto que o repúdio foi generalizado. E nós estamos confiantes que isso vai resultar em algum tipo de encaminhamento que vete, né, que condene esse tipo de prática, no caso do Eduardo Bolsonaro. Então o Conselho de Ética é soberano para decidir essa questão e eu acho que haverá uma grande pressão da sociedade civil, da democracia brasileira, para a gente alcançar um resultado que breque esse apelo ao autoritarismo, à tortura, ao desaparecimento político, à censura no nosso país.